futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano. Doutor dos chefes, o pai, nhanhã, pranhinho, leré e buiú. Nhanhã, pranhinho, leré e... Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Está começando neste momento na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade. Rádio Mutuca FM, no nosso distrito querido de Mutuca. Também no nosso YouTube oficial e no Facebook do Jânio Araújo. A edição desta terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023. Hoje, 24 anos do título inédito da Copa do Interior pela seleção de Pesqueira em 1999. Inclusive vai estar no card aqui abaixo o link da entrevista com o professor Paulo Pichito. Vai estar o link lá com a entrevista com o Paulo Pichito que aconteceu no último sábado no nosso Pesqueira Esportes. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Hoje acontecem as semifinais do Campeonato Alagoense de Futsal. No fim de semana teve peneira lá da Liga Desportiva de Sanharó, já avisando a temporada e a Copa do Interior de 2024. Também vamos falar do Valdir, lá no Taekwondo. O Valdir conseguiu medalha de bronze na Copa do Brasil, disputada em Brasília. Tem também o nosso giro regional. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o Comercial em 1972, União em 1985, Cruzeiro de Poção, vice-campeão pesqueirense em 1989 e a seleção de Sanharó, foto inédita, em 1999. Essa seleção que perdeu a semifinal para a Pesqueira, que acabou com o título daquele ano. Tem também notícias do esporte, do Santa Cruz, do Náutico, dos clubes do interior. Tem um panorama nacional. Fluminense na final da Copa do Mundo de Clubes. Marcelinho foi libertado, graças a Deus, do cativeiro. Ele que sofreu um sequestro. Vamos dar detalhes daqui a pouquinho. Tem também placar da rodada, agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que está aqui me vendo pelo YouTube, que se inscreva. Basta clicar no botão com o nome Inscreva-se aqui. Se você estiver na rádio, pesquise o Pesqueira Esportes lá no YouTube. E também se inscreva, que a gente quer chegar aos 1000 inscritos daqui pro final de 2024, viu? Esse ano tá difícil, mas daqui pro final de 2024... a gente quer chegar aos 1000 inscritos. Se você estiver no Facebook, basta me seguir nas rádios. Acompanhe a gente em áudio, sempre de segunda a sexta, aqui por volta de 12h30, nas rádios Pesqueira FM, também na Mutuca FM. Ontem nós não tivemos ao ar porque o programa ficou um pouquinho mais tarde e por isso não deu tempo de mandar o material aqui para as rádios. Mas hoje, até sexta-feira, estaremos sim, se Deus quiser. Bom, vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho.
Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. Estamos de volta aqui na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade, também na Rádio Mutuca FM, no nosso querido distrito de Mutuca, no YouTube oficial do programa e também no Facebook do Jânio Araújo com Pesqueira Esportes, desta terça-feira, sempre no oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas, CW Som e Eventos. Bom, vamos começar o programa de hoje chamando aqui a arte para quem está nos vendo por imagem. Hoje acontece a semifinal, as duas partidas de semifinal do Campeonato Regional de Futsal de Alagoinha, o 8º campeonato, que teve a participação do Pesqueira Sub-20, que infelizmente ficou na primeira fase. Hoje, às 20 horas, jogam o Yudbest contra o Paysandu e às 21 horas tem os Bárbaros contra o Cruzeiro, lá de Alagoinha. O jogo acontece às 21 horas, esse segundo jogo. Os vencedores disputam a final da competição na próxima sexta-feira. Então hoje, 20 horas, o Yudbest e Paysandu, às 21 horas tem Bárbaros e Cruzeiro. Aconteceu nesse fim de semana uma peneira do Sub-18 e Sub-20 lá da Liga Desportiva do Ceará. Foi o primeiro passo de um novo projeto. Iniciamos uma nova batalha em busca de evoluir sempre, seguir a caminhada, subindo cada degrau com determinação e muito trabalho, sabendo que cada obstáculo que será enfrentado pelo caminho seguiremos com a força do nosso Senhor Jesus Cristo em busca dos nossos sonhos, que é sempre levar a nossa querida cidade e a nossa Liga Desportiva pelos 4 cantos do nosso estado. Aí a nota assinada pela Liga Desportiva de Sanharó. E aí a garotada, para quem está nos vendo com imagem, né? A garotada que esteve presente lá nesta peneira. Bom, o grande objetivo da seleção de Sanharó é a Copa do Interior, que deve acontecer novamente mais uma edição agora em 2024. Inclusive, Sanharó persegue o sonho de ser campeão. Em 2022, ainda aconteceu esse ano já a final, mas o campeonato de 2022 a equipe ficou com um vice-campeonato. Foi o mais longe que a equipe chegou, perdeu o título para a Paulista, que vem com uma sequência incrível de 3 títulos seguidos. A equipe lá de Paulista venceu o primeiro jogo em Sanharó por 2-0 e depois acabou empatando lá. Sanharó empatou o jogo fora de casa. Então realmente é um sonho lá do presidente Deison ainda conquista do título da Copa do Interior. E quem sabe, né? Já foi dado o primeiro caminho aí para pegar jogadores da região que vai representar a equipe lá sanharoense. Pesqueira também deve participar dessa Copa do Interior. Vamos aguardar mais detalhes com o presidente Éder. Pesqueira que é atual campeão da Copinha do Interior Sub-18 e deve participar da Copa do Interior agora na categoria aberto neste ano de 2024. Mas isso é detalhes que a gente vai trazer, são detalhes que a gente vai trazer nos próximos programas. Bom, vamos mudar aqui, vamos agora começar o nosso giro regional. Começando pelo Juventude do Prado, que marcou um amistoso lá no campo do Seminário contra o Náutico da Pindoba e venceu por 4-1. El, Luan, Serginho e Miro marcaram os gols lá da equipe do Prado, que venceu o Juventude do Pindoba, amistoso de confraternização que aconteceu no último domingo lá no campo do Seminário. Amanhã tem mais um jogo do Campeonato de Veteranos de Caruaru e o Vasco das Rendeiras, que é um time daqui de Pesqueira, que está representando a nossa cidade, já fez 7 jogos, venceu 6 e perdeu apenas 1. Tem o último duelo do ano amanhã contra o Fluminense.
O jogo acontece às 20h40, 8h40 da noite, no estádio Antônio Inácio de Souza, com transmissão ao vivo lá no YouTube da Liga Desportiva de Caruaru, melhor dizendo, de Caruaru. Vasco da Rendeiras, que é o time aqui organizado por jogadores daqui da nossa cidade, André Lapada, Sandro de Pequeno, ao qual quero mandar um abraço, e outras pessoas, o Wilson, André, Silveira, jogam todos nessa equipe que é formada por jogadores daqui da nossa cidade. Vai ter o jogo amanhã, Vasco e Fluminense, viu? Clássico lá em Caruaru. Boa sorte ao Vasco das Rendeiras. Para quem está nos vendo em vídeo, esse time aí é o time do Novo Cajueiro, que está disputando o campeonato da Vila de Simbres e conseguiu a classificação na categoria titular. Venceu a equipe de Aldeia Velha por 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo Fabiano. Para encerrar o nosso giro aqui, vem aí o 5º campeonato de futebol de minicampo do Madureira. Início previsto para o dia 6 de janeiro de 2024. Premiação além de troféu e medalhas. Tem para o campeão R$ 2.500 e para o vice-campeão R$ 1.250. Para mais informações, pelos fones 87 988 68 0672 ou então pelo fone 87 992 00 0091. Vou repetir os fones, viu? 87 988 68 0672 ou pelo fone 87 992 00 0091. A taxa de arbitragem por equipe é de apenas R$ 40. Bom, vamos falar agora de taekwondo, um bom resultado para a Pesqueira. Quem está olhando em vídeo aí está vendo aí o Jamil Valdir, atleta que ainda está nativa, né? Aqui estava disputando a Copa do Brasil, embaixador da Coreia 2023, lá de Taekwondo. E teve também o Para Taekwondo, organizado pela CBTKD, e foi um bom resultado. Valdir aí, que está representando com a bandeira da nossa cidade, a bandeira de Pesqueira, conseguiu a medalha de bronze nesta competição. Parabéns ao meu amigo Jamil Valdir por mais essa conquista do Taekwondo. Parabéns mesmo. Teve outros representantes da nossa cidade, inclusive a gente vai colher mais informações e qualquer novidade a gente traz no programa de amanhã. Eu estava esperando também até o fechamento aqui da nossa edição os resultados do campeonato da Vila de Simbres. A gente viu que o Cajueiro venceu por 1-0 no titular, mas falta o resultado do Juvenil e falta os outros resultados. Eu estou aguardando o retorno lá do pessoal lá da Vila de Simbres e assim que eles o fizerem, a gente também coloca aqui no nosso Pesqueira Esportes. Bom, vamos chegando com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós vamos trazer o Comercial em 1972, União em 1985, o Cruzeiro de Poção, vice-campeão pesqueirense em 1989, e uma foto inédita para quem está vendo por imagem, quem estiver nas rádios vai acompanhar as escalações da seleção de Sanharó, semifinalista, perdeu a semifinal para a Pesqueira em 1999. Daqui a pouco a gente volta com futebol pernambucano, nacional, mundial, placar da rodada, agenda do dia e muito mais. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Comercial em 1972. Em pé, Zé Pretinho, Zé Ulisses, Alberto, Lucas, Carlinhos, Cícero Titino e Assi. Agachados, Paulo Rusca, Marcos Careca, Abel, Geraldo Men e Arlindo. Nós vamos com União em 1985. Em pé, Nairo, Boaci, Hélio, Sandro, Pé Duro e Bal. Agachados, Concha, Ari, Lucas, Leânio e André. Agora vamos com o Cruzeiro de Poção, vice-campeão pesqueirense em 1989. Em pé, Vianês, Rogério, Adegilson, Sandro, Washington, Neném, Erisvaldo e Valder. Agachados, Júnior, Concha, Claudinho, Pé de Galo, Gijo, Tonho e Carlos.
Para finalizar, vamos com a seleção de Sanharó, foto inédita aqui no nosso programa. Semifinalista da Copa do Interior de 1999, perdeu a semifinal exatamente para a seleção de Pesqueira, que foi campeã. Em pé, Júnior, Rutimar, Marquinhos, Lourinho, Cladinaldo, Aldo e Vovan. Agachados, Regis, Divar, Maurílio, Natálio e Del. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Estamos de volta nas rádios Pesqueira FM, Mutuca FM, também no nosso YouTube oficial e no Facebook do Gênio Araújo, com Pesqueira Esportes desta terça-feira. Sempre no oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Babá, a Casa das Bebidas, CW Som e Eventos. Vamos chegando agora com o bloco do futebol pernambucano. Começando falando de futsal. Opa, não é essa não, é essa aqui a arte. Amanhã acontece o jogo de ida das finais do Campeonato Pernambucano. Será disputado no Geraldão às 20 horas entre Tamandaré e Sport. Jogo que terá transmissão pelo canal do Panorama Esportivo no YouTube. Na próxima sexta-feira acontece o jogo de volta no ginásio Jorge Maia, também em Recife. Aí o Sport contra o Tamandaré. O Sport, por ter feito melhor campanha, vai ter vantagem de jogar pelo empate na prorrogação, aliás, 2 empates, né, na prorrogação e nos outros jogos, caso aconteça uma prorrogação. Então, vamos acompanhar também essa decisão do futsal. Bom, vamos chegando agora com os nossos clubes, né, começando pelo Sport, que entrou na disputa pelo atacante Pablo Maia, ele que pertence à Ponte Preta. O Leão negocia com o jogador e avanço é provável nos próximos dias. Ele que, com a camisa da Ponte Preta, com a camisa da Macaca, marcou 11 gols nesta temporada. E o Sport oficializou a saída do meia Jorginho, que preferiu ir para o CRB. Segundo informações dos bastidores, o Sport não queria um tempo maior de contrato para o jogador, que acabou preferindo o time alagoano exatamente por isso. O time alagoano, o CRB, oferecia mais tempo de contrato para o jogador, que já é um pouco veterano, né? O Sport saiu numa boa, que além de ter recebido uma recompensação financeira, também pegou uma jovem da base lá da equipe do CRB, o Samuel Pires. Então vamos aguardar para ver se esse Samuel Pires vinga na equipe rubro-negra. O Sport que está para anunciar hoje um goleiro e também um atacante, pelo menos é segundo as informações que vêm dos bastidores lá da Ilha do Retiro. Falar agora do Santa Cruz, que virou nome de avenida. A Avenida Beberibe agora passou a se chamar Avenida Beberibe Santa Cruz Futebol Clube. Esse foi um projeto votado na Câmara de Vereadores lá da capital pernambucana. E o Santa Cruz que se prepara para 2 jogos treinos contra a equipe Sub-20 lá no CT do clube no próximo sábado, vai ser realizado. E no outro sábado, dia 30, aí contra o 13 em Campina Grande lá no Amigão. E Itamachula descartou, né, que já esteja mantendo um time titular. Segundo informações do técnico lá da equipe Coral, as análises neste momento está sendo individual, que ainda vai demorar muito. Inclusive no jogo contra o Serra Branca ele utilizou 2 times, um no primeiro tempo e outro no segundo tempo, mudando inclusive o goleiro. Falar agora do Náutico, que fechou o ciclo de contratações, 20 contratações fez o Timbu, que se juntou a 8 jogadores que foram remanescentes desse ano, e agora com 28 atletas, o técnico Alan Al tem um bom leque de opções. Apenas na lateral direita e na lateral esquerda é que ele tem apenas 2 opções, e também na meia, né? Tem apenas 2 opções para o setor, aí a concorrência vai ser menor, pelo menos por enquanto. O Náutico que não pretende contratar, pelo menos agora. Náutico que vai disputar no primeiro semestre a Copa do Nordeste, o Campeonato Pernambucano e a Série C no segundo semestre, que é o grande objetivo do clube para o ano de 2024, já que o Timbu não vai estar, assim como o Santa Cruz, na Copa do Brasil. Os 3 pernambucanos que vão estar na Copa do Brasil é o Sport, o Petrolina e também o Retrô. Bom, vamos girar pelo interior. Maguari anunciou o volante Jonathan Lima, ex-Madureira, que estava emprestado a Cabo Friense e depois acabou voltando para a equipe lá do subúrbio para disputar a Copa Rio. O Petrolina fez amistoso contra a Juazeirense no último sábado, lá no Adalto Moraes, na cidade vizinha, lá na cidade de Juazeiro, e ficou no empate em 1-1.
Emerson Galego abriu o placar para a Fera Sertaneja e depois, no segundo tempo, um gol contra do Rafael Henrique sacramentou um empate. E o Porto terá uma folha de apenas R$30 mil mensais para o Campeonato Pernambucano. O Gavião optou por montar um clube, por montar um time da base sub-20. Candidato a rebaixamento, viu, pensando nisso. Mas vamos ver no que é que dá a equipe do Porto. Bom, vamos mudar a página, vamos agora para o cenário nacional, mercado da bola. O Flamengo intensificou conversas com Gustavo Scarpa para tentar convencer o jogador a vir para o futebol brasileiro, a voltar ao futebol brasileiro. Ele, que pertence ao Nottingham Forest e está emprestado ao Olympiacos, não está no plano de nenhuma das duas equipes. Os ingleses estão pedindo 6 milhões de euros ao Flamengo. O Flamengo pretende negociar para ver se baixa esta pedida, mas agora entrou forte. Quem também estava interessado era o Atlético Mineiro, porém o Atlético Mineiro deu uma recuada diante dos valores. O Atlético Mineiro deverá investir em 3 contratações que ainda não foram definidas. O Paris Saint-Germain oficializou proposta ou sondagem em cima do zagueiro Beraldo. Sinaliza oferta para fazer nos próximos dias uma oferta pelo zagueiro revelação do Campeonato Brasileiro lá da equipe tricolor. Então vamos ver se sai o negócio. Promessa do Chile, Kusevich, está na mira do Vasco. Zagueiro ex-Palmeiras, ex-Cuiabá e pode pintar lá em São Januário. E o Santos acertou nesta manhã com Fábio Carille, que será o técnico da equipe em 2024, com a difícil missão de voltar a equipe à Série A do Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Paulista. Essas são 2 competições que o Santos vai disputar esse ano. Também está fora da Copa do Brasil. Campeonato Paulista e o Brasileiro da Série B. Fábio Carille já está em São Paulo, deve assinar contrato hoje e já participa do planejamento da equipe santista. O Santos ainda fez uma proposta por Juliano, jogador do Corinthians, que está para ficar com passe livre a partir do dia 1º de janeiro. Juliano, que teve poucas chances esse ano na equipe do Timão, pode virar reforço do Santos. O Palmeiras monitora a situação de Caio Jorge, atacante ex-Santos, mas ele deve permanecer na Europa. Ele que pertence à Juventus, mas está emprestado ao Frosinone. Marcelinho Carioca foi libertado do cativeiro. Ele realmente tinha sofrido um sequestro, inclusive uma história cheia de disse daquilo, mas o importante é que pelo menos ele está em paz, está em vida, o Marcelinho Carioca. E o Fluminense com gols de Arias de pênalti e também o John Kennedy no final venceu a equipe do Al-Ahly por 2-0. Inclusive o Nildo reclamou hoje de manhã porque eu só gravei 30 segundos no programa. Agora eu vou passar um bom tempo a mais. O que foi que teve ontem no jogo? Eu achei que o primeiro tempo foi muito equilibrado. O Fluminense jogou 2 bolas na trave, mas o Fábio foi um grande destaque da equipe do Fluminense no primeiro e também no segundo tempo, fazendo defesas a queima-roupa. Então, realmente, não foi um jogo tão fácil para o Fluminense. No segundo tempo, o Fluminense se impôs naquela jogada individual do Marcelo, um pênalti até infantil, cometido lá pelo jogador da equipe do Al-Ahly. E aí o Arias bateu muito bem na bochecha da rede, como é falado no popular, e abriu o placar por 1-0 para a equipe do Fluminense. A equipe do Al-Ahly morreu tecnicamente e fisicamente depois desse gol. O Fluminense teve chances até de ampliar depois com o Cano, que ontem não estava numa tarde muito feliz, tarde e noite, né? No caso noite lá na Arábia. Mas o importante é que o Fluminense venceu por 2-0 e espera-se o adversário que vai sair hoje do confronto entre o Urawa Reds do Japão e o Manchester City da Inglaterra. Provavelmente o Manchester City é o grande favorito, apesar de estar num momento bem ruim, 6 partidas sem vencer a equipe lá do Pep Guardiola. Então, é isso que nós temos do Mundial de Clube, é o Copa do Mundo de Clubes, como eu gosto de falar. Bom, vamos chegar agora com o placar da rodada. Pela Copa do Mundo de Clubes, semifinal, Fluminense 2, Al-Ahly do Egito 0. Pelo Campeonato Espanhol, Girona 3, Alavés 0. Pelo Campeonato Italiano, Atalanta 4, Salernitana 1. E pelo Campeonato Português, Sporting venceu o Clássico 2-0 em cima do Porto. Chegando agora com a agenda do dia, pela Copa do Mundo de Clubes, semifinal às 15 horas tem Urawa Reds e Manchester City. Pelo Campeonato Espanhol, 18ª rodada, às 15 horas tem Rayo Vallecano e Valência. Às 17h30 tem Atlético de Madrid, Getafe, Granada e Sevilha.
Pelo Campeonato Alemão, 16ª rodada, às 14h30 tem Werder Bremen e RB Leipzig. E às 16h30 tem Borussia Dortmund e Mainz 05, Hoffenheim e Darmstadt. Pela Copa da Liga Inglesa, quartas de final em jogo único, às 16h45 tem Everton e Fulham, Port Vale e Middlesbrough. E às 17 horas tem Chelsea e Newcastle. E pela Copa da Itália, oitavas de final em jogo único, às 17 horas tem Napoli e Frosinone. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, Sargento Arlindo da Cadeia Esporte, Zé Maria Campos do Canto Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Bavá e o Enio da WSOM e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um Azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Cubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanha, Ranho, Leré e Buiú.